Estacionamento próprio, na Avenida 28 de Março, 513, Terra Mar Tuf. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 8h14, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. Para você que está chegando agora na transmissão da Folha FM, bem-vindo. E nós temos aqui a Luísa Abreu Barbosa participando do nosso papo descontraído com o deputado federal Marcão. É Gomes, né? Marcão Gomes. Marcos Welber Gomes da Silva. No batismo e na política me batizaram como Marcão. Quem me batizou na política como Marcão foi o meu saudoso primo Renatinho Barbosa. Ele me chamava de Marcão, aí todo mundo passou de chamar de Marcão. Pois é, eu acho de uma injustiça. E eu era chamado de Marquinho por todos, porque na verdade a minha mãe, ela é a filha caçula e o meu pai também é o filho caçula. Então, em relação aos primos, eu era o mais novo. Então todos me chamavam... Nossa, nunca foi, você era o mais novo. Era o mais novo. Aí era chamado de Marquinho porque era mais novo. Aí o Renato passou a me chamar... Não tem como chamar você de Marquinho. Marcão, e Renatinho era baixinho? Aí acabou todo mundo me chamando de Marcão na política. E aí adotei esse nome político de Marcão Gomes. Né? E aí a gente acabou conduzindo a trajetória política com esse nome político. Mas o batismo é Marcos Welber. Bonito nome que mamãe me deu. É verdade. Mistura de alemão com português. Né? Gomes, Silva e Welber. Mas enfim. Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente factual, falou muito aqui da coisa conceitualmente, digamos assim, né, como um todo. Mas a gente tem uma coisa pontuais e factuais que foram muito ruidosas aí na semana passada, que elas já estão anunciadas desde a semana anterior, e certamente o final de ano mais conturbado e perspectivo próximo desse governo Rafael. Com o que teve de novidade, né? A gente fez uma entrevista, que foi a manchete da Folha. Por quê? Porque você é ex-presidente da Câmara Municipal. Sim. Você saiu para ser secretário de Desenvolvimento Humano e Social. Sim. Ou seja, legislativo, executivo, e agora sai para assumir o deputado de mandato federal, um mandato de deputado federal na Câmara Federal de Brasília. Então você está, uma pessoa que é um dos principais aliados do governo Rafael, do prefeito Rafael, era desde a oposição. Sim. Não foi construído agora, é bom a gente frisar, porque a história não é tão longa assim, mas tem gente que esquece dela. Agora, essa semana, você teve com o G8, nas votações de terça e quarta, e até o blog anunciou isso com o blog Opiniões, anunciou isso com exclusividade, que seria assim, né, na sexta-feira 13, aliás. No sábado, publicamos a versão do considerado líder desse movimento de racha do G8, que é o vereador Igor, né? E ele negando, dizendo que especulou que poderia estar fazendo isso, essa ruptura de G8, sempre teve esse G, desde a sua época de vereador. Já teve grupo de 11 lá contra... 11, 10, 9, muda o número, né? Mas esse G sempre existiu.
é um grupo governista, sempre foi desde o governo Rosinha, que em certos momentos sempre houve, não é novidade agora. Vocês eram oposição antes, hoje são governo, quer dizer, você é presidente da Câmara. E, quer dizer, eles aliados com a oposição, todos os projetos enviados pelo governo Rafael, todos eles. A gente falou aqui de servidor e tal, papá, e alguns projetos realmente eram auxílio alimentação, insalubridade, gratificação, mexendo no bolso, o cara grita, não tem jeito. Na hora. E é certo que seria assim, a luta de classe, está certo que seria assim. Mas projetos que não tinham menor desgaste político, como da criação de zonas especiais de negócio. Inclusive para melhorar os cartórios, para poder passar o dinheiro para os hospitais, que não tinham nenhum desgaste político e claramente vão ver que é mais macho. Isso aí. De forma até meio que irracional. Quer dizer, porque não tem desgaste político. Exatamente. E todos eles foram rejeitados. E a expectativa era de que isso acontecesse. Seu sucessor na presidência da Câmara, o vereador Fred Machado, tentou demover o governo de forçar isso na pauta, porque a pauta é do presidente, quem controla tanto no Legislativo quanto no Judiciário, por exemplo, no caso do Toffoli com o Supremo, por exemplo, que botou a votação dos royalties na pauta, né? Enfim, tentou demover o governo também, bateu o pé, o G8 bateu o pé e ficou nessa briga. E, para piorar, na última sessão, que terça e quarta tomaram pau em todos os projetos, e na sessão extraordinária de sexta, eles tinham feito desde outubro, na primeira proposta orçamentária ainda, que teve que voltar com menos 98, por conta da queda das receitas dos royalties, teve que voltar menos 98 milhões, mas eles já tinham feito a emenda de pegar o remanejamento do prefeito, que era 30% do valor total da proposta orçamentária. Em Rosinha era 50%. Caiu quase pela metade com o Rafael, queria botar para 10%. Aí, quer dizer, sexta-feira vai votar o orçamento, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aponta o dado técnico para recusar a emenda, eles não aceitam votar a proposta orçamentária. Sem emenda, Campos hoje não tem orçamento. Quer dizer, surreal, onde que vai dar isso? Exatamente. Eu vou começar... Eu fiz um resumo aqui, mas por favor. Vou começar a comentar por partes. Primeiro, relembrando um pouquinho da relação que existia antes da nossa chegada, tanto do Rafael à prefeitura, quanto a minha chegada na Câmara, que acabei vencendo as eleições para a presidência no primeiro biênio, e agora sucedido pelo Fred Machado no segundo biênio. A relação que sempre existiu entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, na gestão anterior, era uma relação... puxadinho. Na verdade, era de impositividade, Aloysio. Eu conhecia dos projetos do gabinete do prefeito na hora que estava prestes a começar a sessão. Ia começar a sessão, faltando meia hora para começar a sessão, o ex-procurador, doutor Matheus, ia para a Câmara Municipal, nem os vereadores da base do governo conheciam os projetos. Sim. Nem os vereadores da base conheciam os projetos, muito menos muito menos nós da oposição. E aí a gente argumentava com os vereadores: nossa, como é que vocês vão votar isso? Se isso está chegando agora, meia hora aqui dentro da casa, não tem condições de votar. Colocava em regime de urgência e atropelavam com o rolo compressor, aprovavam, votavam, aprovado, sem ao menos discutir. Bom, essa relação, tanto na minha gestão quanto na gestão do Fred Machado, acabou. Os projetos são encaminhados para a Câmara com antecedência, com dias de antecedência, e mesmo que eles entrem na pauta em regime de urgência só para dar celeridade processual interna, mas não para que os vereadores não tenham conhecimento e possam estudá-los a fundo para votá-los com toda coerência e de acordo com as suas convicções. Então, não existe essa impositividade do Executivo com o Legislativo. Existe um respeito muito grande, né, de um poder para com
com o outro. Eu me recordo, inclusive, que na época da votação da venda do futuro, o ex-secretário de governo Garotinho pediu para uma pessoa ligada ao grupo dele vir me procurar, antes da votação. Aí a pessoa veio me procurar, foi conversar comigo lá na Câmara de Vereadores, falou assim, poxa, Marcão, você é um cara que vai para a tribuna, acaba fazendo uma síntese muito, muito boa dos projetos que chegam aqui na casa, mesmo aqueles que chegam em regime de urgência, você tem acaba tendo um poder de síntese muito grande do que está acontecendo em termos legislativos e comunica isso para a população. Eu gostaria, é um pedido da prefeita, um pedido do secretário de governo, este projeto é muito importante para a cidade, mesmo que você vote contrário a ele, por suas convicções, não vai para a tribuna para poder fazer exposição a respeito dele, não vai para a tribuna colocar que o governo está operando de forma equivocada. A resposta que eu dei é que eu iria fazer o meu trabalho. Né? Se eu entendesse que o projeto seria um bom projeto, eu votaria a favor, como votei a favor de vários projetos bons encaminhados pelo Poder Executivo, do governo Razinha. À época, eu votei em vários projetos favoráveis, porque eram projetos bons para o município. É incompreensível que uma Câmara de Vereadores seja formada pela oposição, seja formada por um bloco independente. É incompreensível que os caras votem, que os vereadores votem contrário a um projeto, como você acabou de falar, da criação de uma zona especial de negócio para atrair investimentos e emprego para a nossa cidade. 3 anos. É incompreensível votar contra uma renegociação de dívidas dos cartórios, aonde na fundamentação do projeto do Poder Executivo estava descrito que tudo que fosse arrecadado iria para os hospitais contratualizados. É incompreensível. Beira a irracionalidade. Então, não dá para compreender nem da oposição, muito menos de um grupo que se denomina independente, votar desta forma. Quando trata do orçamento, é a mesma coisa. É um caso que a gente não encontra. Quando eu dei a entrevista, concedi a entrevista para você, Luiz, falando que possivelmente a judicialização seria o caminho, é porque você não encontra na história da aprovação de orçamentos pelo Brasil afora, em todos os municípios, casos de reprovação. São raríssimos os casos de reprovação. E o Poder Judiciário tem dito o seguinte: o orçamento ele deve ser aprovado salvo se tiver nele erro técnico. Se houve uma estimativa de receita exagerada, houve uma fixação de despesa completamente desarrazoada, e aí sim isso pode sugerir a reprovação do orçamento. Agora, por motivação política, é irresponsável. Por isso que eu falei que possivelmente o caminho seria buscar o Poder Judiciário. Porque você não deixar autorização para despesas. Porque o que é o orçamento? O orçamento autoriza o Poder Executivo a realizar despesas, quando ele fixa a despesa, e ele faz uma estimativa de receita. É uma tendência, o orçamento é uma tendência, exatamente. É uma projeção a se confirmar, né? Sim, mas em termos legais, sim. Não existe, o poder não pode executar nenhuma despesa sem uma autorização na lei orçamentária. Sim, se não tiver prevista antes. Se não tiver previsto. Então, obedecendo o que diz a legislação, o prefeito não pode incorrer em nenhum tipo de despesa, seja para pagar funcionários, seja para poder pagar o custeio da máquina pública, não pode incorrer em nenhum tipo de despesa, porque não tem autorização em lei orçamentária. Então, assim, não é compreensível você engessar o município, prejudicar toda a economia do município, porque aí não pode repassar para o hospital contratualizado, não pode repassar para pagamento de servidor, salvo se tiver uma autorização expressa, uma consulta formulada para o Tribunal de Contas do Estado, porque a jurisprudência, ela não crava, olha, tem que ser feito desta forma quando o orçamento ele não é aprovado. Os julgados que eu olhei que se encontram é que quando a fundamentação é única e exclusivamente política,
Normalmente o Poder Judiciário ele intervém e fala com a Câmara, olha, vocês devem aprovar o orçamento sob pena de prejudicar toda a cidade. Quando os vereadores colocam como se o fato de uma emenda formulada fosse suficiente para poder rejeitar o orçamento, isso é absurdo. Até porque a emenda formulada para reduzir o remanejamento de 30% para 10%, ela, ao meu ver, ela é flagrantemente inconstitucional. Por quê? Foi aprovado antes, dentro da Câmara Municipal, uma lei que é anterior à do orçamento, porque o ciclo orçamentário ele é composto por 3 leis. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada por toda a Câmara, ela já apontava e aprovada que o remanejamento seria de 30%. Olha só, a lei aponta diretrizes ao orçamento. Então a Câmara aprova a LDO dizendo que o remanejamento é de 30%. E agora, quando vem a LOA, aí alguns vereadores falam assim, olha, não quero conceder mais essa flexibilidade de 30%, só queremos dar 10%. Mas eles se esqueceram que eles já tinham aprovado antes uma autorização na diretriz orçamentária para 30%. Então acabou tornando flagrantemente inconstitucional esta emenda. Esse é o argumento técnico. Este é o argumento técnico. Aí, politicamente, você não pode prejudicar toda a cidade com base numa emenda que eu estou incompreendido naquilo que eu quero ofertar de legislação aqui através dessa emenda reduzindo para 10%, então aí eu vou fazer birra. Se não botar para votar a minha de 10%, eu não aprovo o orçamento. Não aprovar o orçamento é prejudicar toda a cidade. Então, essas posturas são posturas incompreensíveis. Se ele não está satisfeito, se ele acha que ele tem razão, que a emenda é constitucional, o que ele faz? Ele acata a decisão da Casa Legislativa, apresenta um recurso, como foi feito. A própria CCJ? Apresenta um recurso à presidência. Tá. A presidência reúne, e aí eu falo com muita tranquilidade que isso está no regimento interno, a presidência reúne a assessoria técnica da mesa, faz a análise do recurso, se o recurso for deferido, posteriormente à aprovação do orçamento, leva à apreciação mais uma vez do plenário da emenda. E aí a emenda. A decisão se o recurso for acolhido, vai a plenário. Se o recurso. Quem decide o acolhimento do recurso? A Procuradoria da Câmara, a assessoria técnica da mesa. Porque a CCJ ela é formada. Então a palavra final vai ser da presidência, de certa maneira, né? De certa maneira, sim. Mas aí, se houver, vamos lá, e vamos avançar. Aí não houve o acolhimento do recurso. O recurso foi rejeitado. Permanece a insatisfação. Procura auxílio do Poder Judiciário. E aí entra com mandado de segurança contra a decisão da Câmara. Mas não pode prejudicar a população, não pode prejudicar o município, não pode votar de forma, ao meu ver, irresponsável com a cidade. E aí, olhando só o cunho político, se não fez o que eu quero, eu também não faço a aprovação do orçamento. Não está prejudicando o prefeito Rafael Diniz, não está prejudicando a gestão, está prejudicando toda a cidade. Quando não vota a favor da renegociação com os cartórios, que os cartórios estão dispostos a negociar com a prefeitura e incrementar o orçamento em 8 milhões, e o prefeito já se compromete a pegar esses 8 milhões e repassar para os hospitais contratualizados. Gente, que absurdo não votar isso em favor da população. Então, assim, é meio que irracional, né? Você exercer o cargo de legislador com interesses só pessoais e não olhando Quais o todo. Quais interesses pessoais? Os interesses pessoais que eu vejo, e eu também falei isso na entrevista, é a preocupação imediata com a eleição. A reeleição. Com a reeleição. Esses são os interesses pessoais que eu vejo. Se aproxima do pleito, o governo não está bem avaliado, existem projetos aqui que são projetos que podem causar uma insatisfação muito grande dos servidores. Então eu vou aproveitar este momento aqui e vou pressionar um pouco mais o governo aqui, não vou votar esses projetos,
e vou aparecer bem para um determinado nicho, olha, que reprovasse os projetos que foram encaminhados no ajuste da folha dos servidores. Perfeito, é uma análise política ali. Agora, analisar o orçamento de forma política, analisar projetos bons para a cidade de forma política, que não tem desgaste nenhum, ao contrário, só traz bem. Estamos falando dos cartórios das zonas, até da transparência dos hospitais também que foram negar. Eu não acho injusto, que todo mundo que receba recurso público seja obrigado a poder prestar contas dos recursos que estão sendo recebidos. Mas isso é controvérsia que o Fred, por exemplo, Fred não Machado, Frederico Paes, que é presidente do Sindicato dos Hospitais, alega que é um eufemismo para você, quando fala em dívidas que ele já tem, de complementações municipais que não foram pagas lá atrás, enfim, que seria um eufemismo para você para você romper o pagamento da complementação. Mas né? olha só, Luiz. É a alegação dele, estou lembrando que ele falou aqui. Eu tô olhando sobre. Eu vou esquecer que eu sou. Vou olhar como cidadão. A questão não sou político, não estou aliado a governo nenhum, vou olhar como cidadão. Certo. Meu olhar de cidadão. Se o município, o Estado ou o governo federal transfere recurso público para qualquer tipo de setor, não estou falando da saúde, para a educação, para a assistência social, não é muito lógico que, da mesma forma que o município, o Estado, o governo federal está obrigado a exercer a transparência, não é muito lógico que o recurso sendo oriundo do poder público, essas entidades também tenham que ofertar para a população essa transparência, da onde que está sendo... Acho que ninguém vai ser contra isso, mas o argumento dos hospitais, eu não estou endossando, eu estou colocando, é que não seria transparência, é que seria uma maneira, quando você fala assim, você tem que ter está no projeto, você tem que ter você não pode ter dívidas para poder receber, e se essas dívidas foram feitas em complementações não pagas no passado, que estão atrasadas de novo agora, que isso seria um eufemismo, que não seria transparência, seria uma maneira de você encontrar para você suspender o pagamento da complementação municipal, que é atrasada desde julho, se eu não me engano. A complementação do município. Agora o Rodrigo Bacelar liberou uma verba de 8 milhões. Assim, o governo entende como muito importante, né, a complementação, vem procurando dentro dos sacrifícios financeiros da forma que pode manter, mas se você for pegar... percentualmente... você pegar... na maioria dos municípios brasileiros, não existe essa complementação. E o Sistema Único de Saúde, seja entidades filantrópicas ou entidades privadas que recebem pelo SUS, eles recebem apenas o pagamento do governo federal e prestam um serviço da mesma forma. O que às vezes me causa espanto e estranheza são os hospitais fecharem portas, mesmo estando com o repasse do SUS em dia. Isso me causa muita estranheza. Né? Vou fechar a porta e não vou atender a população porque ele não está tendo um complemento que o município, no momento financeiro de muita riqueza, conseguia dar com muita tranquilidade, e agora, no momento de dificuldade financeira, não consegue. E aí, vou trancar a porta e não vou atender, mesmo com o recebimento do SUS em dia. Se fosse assim, então, todos os hospitais do Brasil eram para estar com as portas fechadas. É aquele negócio, cara. Essa lei de Arnaldo Viana. Você passou a pagar, tirar é complicado. Não, eu não estou dizendo que tem que tirar, não. Eu só estou dizendo assim, que é uma equação que deve ser encontrada. E nem acho que o governo queira tirar, e também nem acho que o objetivo seja dificultar o repasse para essas instituições. É mesmo saber... Né? Se eu te repasso um determinado valor, efetivamente eu preciso saber como que esse valor está sendo consumido dentro do hospital, quantas pessoas foram atendidas, aonde foi consumido cada centavo do complemento que foi dado, aonde que está sendo utilizado esses recursos. Acho que o objetivo principal é até para a população
ter conhecimento e o próprio governo ter conhecimento da otimização desse recurso financeiro que está sendo aplicado ali. Eu estou colocando novamente os hospitais, Frederico esteve aqui, Sim, Frederico colocou com a gente. Mas de uma forma global, na análise, voltando na análise da Câmara... Eu queria voltar à Câmara. Voltando à análise da Câmara, o que eu vi, né, foi um movimento muito equivocado. Não só do G8, não, mas dos vereadores da oposição também, que deveriam votar com responsabilidade com a cidade. Estes projetos, o orçamento, a zona especial de negócio, a renegociação com os cartórios e, ao meu ver, também os hospitais contratualizados, eles deveriam ter sido votados com responsabilidade para com o município. Olha, politicamente não concordo com contingenciamento de algumas verbas dos servidores. Beleza, vota contrário a esses projetos. Agora, reprovar bons projetos para a cidade, ao meu ver, é incompreensível. Não traz gasto político, né? Você não acha também que isso acaba sendo, até para esses vereadores, a médio prazo, um tiro no pé? Porque, veja bem, antigamente, há 30 anos atrás, essas coisas aconteciam, a gente sabia exatamente quando é que um vereador ou um deputado ou senador ia votar contra só por... não... Tinha um personagem do Jô Soares que dizia assim, cadê o meu? Eu quero saber do meu. Tem o meu? Tem. Então está liberado. Se não tiver o meu, não está liberado. Então, parece que é aquela vingançazinha, vou à forra, ele não me beneficiou, agora vou votar contra tudo, mesmo os bons projetos. Agora, hoje, com as redes sociais, com os comentários e tal, é mais fácil você atingir a população e dizer, esse cara aqui votou assim, está te prejudicando. Você não acha que acaba sendo um tiro no pé a médio prazo, não for a curto? Eu tenho certeza que é um tiro no pé, porque assim, a maior parte da população, e aí a sensação que eu tenho que dessa comunicação que a gente falou no início, que por mais que você faça a comunicação institucional, a comunicação política acaba não chegando da forma adequada ao que está acontecendo politicamente na cidade. Eu acho que grande parte da população hoje não tem a mínima noção do motivo pelos quais foram rejeitados esses projetos. Mas a população que acompanha o dia a dia da política é essa sim. Muitos são formadores de opinião, muitos sabem aquilo que efetivamente está acontecendo nos bastidores da política e aí, por certo, causará desgaste com uma parcela que acompanha os trabalhos políticos do município, porque, como eu disse, eu cansei de votar, não me cansava, mas assim, é um termo a ser utilizado, que eu votei diversos projetos do governo Rosinha Garotinho, que eram projetos bons, eu estando na oposição, aprovava esses projetos. E quando tinha que rejeitar o projeto, fazia a rejeição com argumentos políticos, com argumentos técnicos, explicando à população por que eu estava rejeitando. Mas acho que essa é a função do legislador. Sim, Marco, mas é o que você falou, algumas pessoas compreendem, outras não. Jogo jogado. Jogo jogado onde você... Aliás, é muito bom a leitura de jogo jogado. Isso é uma queda de braço, é uma disputa de poder. Vamos falar claramente. Sim. É o G8 querendo mais garantias do governo que entende para sua reeleição e o governo bancando posição. Ali não dá para falar em rádio, mas enfim. Uma queda de braço, digamos assim. Né? Uhum. E o governo também não cedeu. Política, ensinava, né, desde lá da sua concepção, né, maneira, eu acho possível. Uhum. Política não é ideal. Política é aquilo que dá para ser feito. Você tem um interesse, eu tenho um outro. Sim. Eu quero ir para a esquerda, você quer ir para a direita. Temos que encontrar aqui um meio termo. Uhum. E política é isso, é conciliação. Quando os dois lados partem para enfrentamento, tudo bem, eu concordo que quando você... É a opinião pessoal. Quando você não vota as EEs, quando você não vota os cartórios, você está sendo irracional. Isso. A minha opinião. Uhum. Acho que os hospitais têm... Tem pontos favoráveis e contras. Os servidores também. Tem argumentos de lado a lado. Concordo. E agora, que é a opinião pessoal, né? Eu estou dando a minha. Mas o governo também não... quer dizer, aquela vira de Estado, quando não quer, dois não brigam. O governo também não forçou a barra? Eu me recordo, assim, eu
eu sou casado com a minha esposa, a Elisângela, tenho 3 filhinhos. A mais novinha, a Sofia, fez 2 meses agora no fim de semana. E eu me recordo quando a gente estava ainda noivo, nós fomos participar do curso de noivos na igreja São Benedito. E o padre Eu fiz também, não deu muito certo, não, mas eu fiz. O meu tem dado, tá funcionando. Tá funcionando. Porque você, de repente, tem essa capacidade de fazer ceder mais do que eu. Um dos ensinamentos do padre durante o curso de noivos foi de que uma palavra mágica para o casamento é a renúncia. E por certo, neste tempo que nós estamos casados, eu fiz muitas coisas que não agradou, da mesma forma que alguns atos dela também não me agradou, mas a gente tem que renunciar em favor da manutenção desta comunhão. Da mesma forma que é a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Por certo, muitos atos do poder executivo, do prefeito Rafael Diniz, não agradou a base na Câmara de Vereadores, e também muitos atos do poder legislativo, muitas pronúncias em determinados debates, muitos pronunciamentos feitos pelos vereadores também não agradaram o Poder Executivo. Então, se não houver renúncia e os dois estiverem dispostos a encontrar um ponto de equilíbrio, o que vai acontecer é o divórcio. Se não houver renúncia no casamento, acontece o divórcio. Olha, já houve um barraco grande aí que quase tiveram que chamar a polícia para... O barraco feito na semana passada não foi de divórcio, foi aquele barracão de a briga para a rua, vizinhança se envolver. Mas o que dá como... Na analogia, por óbvio, o que dá como consequência é o divórcio. Bom, se fosse o prefeito do município, também tomaria a mesma postura que o Rafael Diniz tomou, de encaminhar, mesmo sabendo de uma iminente derrota. Por quê, Marcão? Por que você encaminharia o projeto, mesmo sabendo que seria possível, estava iminente a derrota dentro do Poder Legislativo? Porque eu tenho que mostrar para a população o que está acontecendo. E quais são as medidas que eu estou tomando para que a população compreenda da necessidade, falando especificamente do contingenciamento... O que está acontecendo? O que está acontecendo. Falando especificamente do contingenciamento em relação aos servidores públicos. Por quê? Porque caso as receitas futuras não se realizem a contento... Petróleo. Seja do petróleo, seja receita própria, seja de transferência governamental, vamos lá. Nós não vamos ter condições financeiras, pelos números que se apresentam, na manutenção do pagamento em dia destes servidores públicos. Então, se eu não aponto, e aí a equação que o governo encontrou foi, olha, nós não vamos mexer no salário de ninguém, vamos mexer nos benefícios. Mas aí aqui existem algumas obrigações acessórias de determinada camada de servidores públicos que, se a gente contingenciar o pagamento dessas obrigações acessórias, pode ser que a gente tenha um saldo positivo de incremento para pagamento do salário em dia de algo entre 25 e 30 milhões, salvo engano. Os números eu estou falando aqui de cabeça. E se eu não apresento isso para votar na Câmara, e aí chega janeiro, chega fevereiro, eu não consegui reduzir esses valores proporcionais à folha e eu não tenho recursos para poder pagar a esses servidores, honrar com esses compromissos. Aí eu perdi a oportunidade do encaminhamento, não discuti isso com o Poder Legislativo, guardei o projeto dentro de uma gaveta, e ele ficou lá adormecido só porque eu vou ter uma derrota política? Eu não iria também guardar, não. Eu iria encarar a derrota política, porque os desgastes do governo, as medidas tomadas no decorrer dessa gestão, que causaram uma série de desgastes para o governo, de medidas muito mais difíceis já foram tomadas. Extremo popular... Passagem social. Medidas muito mais complexas e mais difíceis de serem tomadas já foram tomadas. Então, não seria o momento de eu pegar e não colocar a toda a sociedade a par. Você então não teria feito nada diferente?
eu não teria, né, no que diz respeito a encaminhar o projeto para a Câmara, mesmo tendo na iminência uma derrota política, eu prefiro a derrota política a esconder da sociedade o que está acontecendo, ao engavetar o projeto, para eu simplesmente, perdi, mas apresentei os meus argumentos. Tem 3 papéis aí, né? Tem o papel do governo, né, de apresentar o projeto. Tem o papel de quem é articulador do governo, né, que é o secretário, no caso, é o secretário de governo Alexandre Bastos. E tem o papel do presidente da Câmara. Sim. Né, falando isso até a votação. Sim. E nenhum dos 3, que é Fred Machado. Governo, prefeito, com procurador Zé Paz Neto, legalidade e tal, o André também, gestão, né, de pessoal, que é possível ser feito e tal. Quem articula, no caso foi Alexandre Bastos, e quem bota em votação ou não, que é Fred. E nenhum desses 3 papéis você teria feito algo diferente? Olha, pelo que assim, eu acompanhei, aconteceu tudo muito no momento que eu estava dialogando com... Para assumir o mandato. Para assumir o mandato. Então, assim, eu acompanhei um pouco que distante. Mas pelas conversas que eu tive, tanto com o prefeito, quanto com o Alexandre Bastos, quanto com o Dr. José Paz, né, com os 3 que eu acabei... André é muito próximo a você conversando, também. As decisões na Secretaria de Administração, elas tiveram muito mais o cunho de origem financeira. Técnico. Para dar base. Exatamente. Muito mais de origem financeira do que política. Teve também a Controladoria. A Controladoria. Fernando Loureiro. A Secretaria de Fazenda. Então, todas essas secretarias... Deram suporte técnico. Deram suporte técnico para poder levar esses projetos em votação. E pelo que eu acompanhei, pelo que foi relatado pelo governo, os projetos chegaram com muita antecedência na casa. Houve uma explicação pública também do prefeito de projeto por projeto. Cada projeto foi explicado publicamente antes da votação. O prefeito, salvo engano, ele fez um vídeo explicando cada objetivo. Ele fez o vídeo depois que já tinha sido anunciado que ele ia... corria o risco de ter derrota. Ele faz o vídeo. Sim, mas vamos lá. Ele fez um vídeo. Que eu tenho conhecimento, o secretário de governo, Alexandre Bastos, procurou este grupo denominado G8, procurou os vereadores, dialogou com os vereadores, explicou... Era G9, teve um que... explicou a necessidade e explicou cada projeto para os vereadores. Assim, ao meu ver, não houve ausência de diálogo. Que não é só explicação técnica, né? Mas há explicação técnica, há explicação política também. O que acontece, e eu falo muito isso também na entrevista que foi publicada ontem. Às vezes, num diálogo, quando a pessoa não está preparada para ouvir um não, ela sai insatisfeita. Porque uma coisa é você dizer que você não está dialogando. E outra coisa é você falar assim, olha, eu dialoguei, mas eu não tive o resultado que eu esperava do diálogo. E aí o que eu sinto é que às vezes as pessoas tentam falar assim, mas não teve conversa. Teve. Às vezes você ouve numa conversa um não, quando você quer a certeza de um sim. E aí a outra parte fica inconformada. Mas também tem até o outro lado, que é o seguinte, você conhece a piada do cara que era míope, de 7 graus, foi comprar um papagaio? Não, essa eu não conheço, não. Então, o cara vai comprar um papagaio, trincou o óculos, quer comprar um papagaio, tem alguém com quem conversar, era muito solitário, e o óculos trinca, ele chega na loja de animais e pede um papagaio, o cara não tinha papagaio para vender, sabia que o cara era míope, tinha uma coruja. Aí vende a coruja pro camarada. Pro míope. E aí depois... Vende como se fosse um papagaio. Como se fosse um papagaio. Aí depois de uns 6 meses, como é que tá o papagaio? Aí o meu responde, olha, tá falando? Não fala, mas preste uma atenção. E outra porque a Luísa, o que lembra a parte política, essa do papagaio e a outra do cara que tinha 3 papagaios, um custava $10 mil,
O outro custava $15 mil e o outro $50 mil. Ele falou, pô, mas por que esses dois papagaios, esses primeiros aqui, que são bonitos, fazem para custar $10 mil e $15 mil? Ah, eles falam inglês, francês, italiano, tem redação própria, entende de computador e tal. São papagaios preparados. O cara falou, pô, mas que coisa impressionante. E esse velhinho aqui, todo murchinho, por que ele custa 50 mil? O que ele faz? Falei, olha, fazer ele nunca fez nada, mas os outros dois chamam ele de chefe. Então... A piada é boa, mas acho que não se presta analogia aqui, que eu sim, o contraponto da... Não, mas assim, prestou atenção. Eu entendi, prestou atenção, né? Mas, como eu lhe disse, eu volto à questão da renúncia, né? Na relação entre os poderes. E aí me faz lembrar uma outra frase que o pessoal comenta muito também, que é você faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Sim. Né? Então, nessa relação, no que diz respeito ao orçamento, ao que me parece, o grupo praticou o ato da emenda sem dialogar com o Poder Executivo. Ou seja, ele reclama do diálogo em relação a alguns projetos, mas quando ele deve também procurar o Poder Executivo para poder dialogar, ele também não o faz. Ele apresenta a emenda, vereadores que pertencem a uma base política que se dizem participar do governo apresentam uma emenda sem diálogo com... Então, assim, essa reclamação de ausência de diálogo, ao que me parece, está havendo de parte a parte. Então, é aquilo que a gente estava falando anteriormente da renúncia. O que se reclama, e se reclama de maneira aberta, é que há poucas reuniões do governo, do prefeito com a base, menos, por exemplo, do que havia. O prefeito, de fato, com a própria Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral designaram, é verdade, era garotinho. Então, a referência é essa. Certo ou errada, mas era a referência anterior. Que há muito menos reuniões do que havia no governo anterior, né? Da mesma forma que existe essa reclamação, e eu posso te afirmar com toda a segurança que se há menos reuniões com o conjunto da base, há muito mais reuniões de forma individualizada com cada vereador, porque não foram raras as vezes que, enquanto secretário, eu ia despachar no centro administrativo, no gabinete do prefeito. Não foram raras as vezes que eu encontrei diversos vereadores que compõem o G8 se reunindo no gabinete do prefeito, levando as suas pautas dos bairros, dos distritos e conversando sobre a política. Não foram raras as exceções, às vezes que eu encontrei estes mesmos vereadores dialogando com o prefeito. Se não há um diálogo, se não houve uma reunião coletiva, eu posso lhe garantir que, de forma individual, existiu muito mais do que no governo anterior esses diálogos, porque o que a gente tem de informação é que a prefeita Rosinha não recebia ninguém, não dialogava com ninguém. O prefeito, de fato... Não, mas nem o prefeito, de fato, também recebia de forma individual. Ele dialogava de forma coletiva quando queria efetuar algum tipo de colocação, de imposição ou de apresentação de algum... Tanto é que não existiam essas reuniões que os vereadores ficavam sabendo dos projetos que chegavam à casa 24 horas antes, dentro da sessão. Então, não é uma verdade. Estamos com muita participação nos comentários. Muita participação. Logicamente que política tem pró, contra. Sempre. E eu, infelizmente, como faço aqui, eu não vou poder ler todos, senão eu vou ficar meia hora lendo. Tem dezenas de comentários aqui. Agora, eu queria destacar alguns que cobram aqui o programa, e logicamente, se você fazer o ponto de hoje, isso pode parecer. Tem aqui Luiz Mauro Macabo Pacheco, não, tá aqui mais para baixo aqui. Basta olhando, vendo aqui. Luiz Mauro Macabo Pacheco, quando que vai ser entrevista com os outros vereadores da oposição para explicar essa atitude de não aprovar, pelo menos um vereador,
Aí tem mais aqui, Cristina Fonseca, será que todos esses vereadores que votaram contra estão errados? Só o prefeito está certo? Aí tem mais um aqui que... Bom dia... Não, aqui não... Aqui, engraçado você não chamou oposição, porque é democracia. Olha só. Eu convidei pessoalmente o vereador Igor Pereira, aí estou falando em nome do jornal, e eu pessoalmente algumas vezes, antes dessa ruptura e depois. E ele, que é o considerado o líder da ruptura, e ele tem se esquivado, ele não tem aceito. Reitero aqui, ao vivo, no ar, vereador Igor Pereira, mesmo estando no final de ano aqui, a gente ajeita a pauta, né, com o Marco aqui, se não puder ser o Arnaldo, mas Não. sendo eu venho. E podemos fazer com o vereador Igor, que é o líder do racha, e já foi convidado algumas vezes por mim, pessoalmente, tete a tete, convidei, ele se esquivou antes e depois da ruptura. Mas está refeito aqui no ar para o ouvinte, para o telespectador poder, até aliados dele quiserem levar, está feito o convite, né? Acho importantíssimo que ele venha aqui dizer os motivos disso. Eu também dar acho. a sua versão. Eu também acho. Porque é opinião, né? Mas aqui a Folha sendo cobrada aqui, foi Lógico, feito. você está fazendo a defesa da Folha e eu tenho certeza. Sempre Eu tenho existe. certeza que o contraditório aqui nunca deixou de existir. Eu já fui oposição, já fui base, já ocupei espaços aqui de contraditório e sempre a Folha da Manhã colocava o pró e o contra de cada debate que está acontecendo em nossa cidade. Eu sou testemunha disso, porque já estive dos dois lados, né? Estive enquanto oposição, sempre me foi concedido espaço para o contraditório e agora fazendo parte da base do governo da mesma forma. Só lembrar que o vereador Neném esteve aqui, o vereador Jorginho Virgílio esteve aqui, pode voltar também, acho que deve, faz parte do G8. Fizemos aqui debates entre oposição e situação. Isso. Josiane com Vereador o Genásio. vereador Genásio, aqui, o Marco, o vereador aqui mediar. Então, acho que a Folha não pode ser acusada disso e o espaço está aberto. Perfeito. O espaço aqui está aberto. E é isso, e a opinião, assim, os vereadores, eles devem, eu acho que teve uma ouvinte que chegou a falar assim, será que só o prefeito tem razão? Não é isso. Nós não estamos discutindo com quem está a razão, nós estamos expondo motivos, expondo os projetos, porque os projetos foram apresentados, cada vereador tem a sua independência, ele pode votar da forma que melhor lhe convier, segundo as suas análises, mas que sejam dados bons motivos. O que eu tenho dito aqui é que quando o motivo ele é meramente político, normalmente quem paga a conta final é a população, porque o motivo político, ele não gera, ao meu ver, nenhum benefício para a população. E eu citei isso na entrevista que eu dei ao jornal também. O que me faz acreditar que, assim, depois de 3 anos com os vereadores em plena comunhão com o governo, a única coisa que me vem à cabeça que pode estar gerando estas decisões é a aproximação do pleito do ano que vem. Então, tomar decisões com cunho político eleitoral, esquecendo da essência dos projetos. Agora, se eles tiverem bons argumentos para poder negar repasse para hospitais contratualizados no valor de quase 8 milhões de reais, se tiverem bons argumentos para poder apresentar para não votar a zona especial de negócios, se tiverem bons argumentos para apresentar para a reprovação do orçamento, mas argumentos técnicos, dizendo, olha, a estimativa de receita não é essa, está errada, a fixação de despesa está errada. Agora, não utilizar de argumentos políticos, porque esses argumentos não trazem benefício algum para a população. Duas perguntas só, porque estamos chegando que são 9 horas, mas eu tenho que fazer essas 2 perguntas finais. E vou pedir, como a gente já está estourando o prazo, dentro do possível, para que você... Sintetizar. A primeira é que quem acompanha, o caos esquentou de vez, depois que o vereador Zé Paz esteve aqui na segunda-feira, há uma semana exatamente, e reiterou o que o blog já havia colocado, o ponto final já havia colocado, o blog Opiniões, que se quem votasse contra ia ter os carros no governo, carros comissionados, revistos. Isso foi colocado no blog, foi colocado no ponto final e foi reafirmado pelo procurador do município aqui, Zé Paz.
E esse vídeo da entrevista, como possivelmente vai acontecer com o nosso aqui, ele foi... Essa parte foi tirada... Foi destacada. Tirada do contexto e viralizou na rede social. E gerou essa atitude... quer dizer, esquentou uma coisa que já estava quente. O que você tem a dizer sobre isso? Esses cargos vão ser retirados ou não? Já estão sendo... Não sei, assim, eu não sei informar se os cargos estão sendo retirados, se vão ser retirados. O que eu tenho a dizer é que, assim, o governo ele é formado por pessoas. Pessoas que ocupam as diversas pastas do município, sejam secretários, subsecretários, diretores, gerentes, coordenadores. Essas pessoas são indicadas pelo chefe do Poder Executivo. Muitas delas são servidores de carreira do município, muitas delas são cargos exclusivamente políticos, que são nomeados pelo... Diretores de postos... Escolas não, agora vai ter eleição, né? Mas é posto de saúde... nos mais diversos cargos. Assim, o governo é formado por pessoas. Sim. E o chefe do Poder Executivo nomeia essas pessoas. Essas pessoas, por óbvio, pertencem a segmentos políticos. Muitas delas pertencem a alguns segmentos políticos. Bases eleitorais de vereadores. Muitas delas pertencem a alguns segmentos políticos. E essa análise e essa discrecionariedade, né, a escolha, obviamente, cabe ao chefe do Poder Executivo. E eu não vejo nada assim de falta de coerência nisso, ou do ato não ser republicano. É chamada de velha política hoje em dia. É chamada mas não deixa de ser um ato, porque se as pessoas fazem parte de uma base política e elas contribuem com ideias e com trabalho para aquela base política, elas naturalmente têm algumas escolhas políticas também pelos cargos que são preenchidos no Poder Legislativo. Você falou sobre a entrevista, você faz escolhas e arca com elas. Exatamente. Né? Então, assim, a análise do Poder Executivo agora é essa base política que compõe o meu governo. É uma base que continua me representando? Ela é uma base que me satisfaz. Mas isso politicamente? Isso não é toma lá da cá? Não, olha só, essa análise do que é ou não é o toma lá da cá é complexo, é uma linha muito tênue. O que o governo deve decidir é essas pessoas que devem levar, e aí eu falei isso no início da entrevista, ao meu ver, a comunicação que falta é a comunicação política. Será que essas pessoas que estão lá no dia a dia dos seus cargos dentro da prefeitura, assumindo gerência, diretoria, coordenação, assumindo postos de trabalho... Será que nas bases eleitorais dos vereadores? Exatamente. Será que essas pessoas estão levando a comunicação política do governo ou estão minando politicamente o governo? É uma análise que o prefeito deve fazer, porque se o cara ali é tão bom, é tão técnico, é tão responsável com as atitudes dele, que eu preciso que ele seja mantido naquele cargo ali na prefeitura, independente da opção política dele. Isso tem aos montes, tá? Tem aos montes dentro do governo. Tem pessoas do governo que não militam politicamente, e aí eu tenho que falar da responsabilidade do prefeito Rafael Diniz nesse sentido. Pessoas que fazem parte do governo, que são oriundos de base política da oposição, mas que são boas tecnicamente e que continuam a trabalhar no governo. Então, isso demonstra que o governo não opera com essa política do toma lá da cá. O Clédson, né? É um exemplo clássico disso, que era do governo que ficou... Exato, e diversas outras pessoas que fazem... que é o primeiro escalão. Né? Exato, e diversas outras pessoas que fazem parte do governo, têm cargos políticos no governo e que não militam na base política do prefeito. Então, isso demonstra que o prefeito age com responsabilidade quando ele escolhe as pessoas para poder trabalhar nos setores técnicos, independente do apoio político recebido ou não. Então, eu acho que essa é uma linha muito tênue. Se não está dando certo a comunicação, eu acho que muito por óbvio, se existe uma insatisfação política e as respostas não estão sendo dadas a contento, cabe ao prefeito analisar se ele vai fazer uma modificação em alguns cargos ou não. Mas não única e exclusivamente sob a ótica
de resposta de uma votação. Mas se for colocado, ou não. né? Não, mas isso foi colocado num Porque olha só, se você coloca e não faz, também você não vira bravateiro? Não, sim. Como eu te perguntei na entrevista. Você me perguntou. Eu acho que assim, toda ação gera uma reação. Né? Se politicamente... Isso é a lei de Newton, né? Exatamente. Assim, se politicamente eu estou ocupando um cargo... Eu acho que a primeira coisa, eu acho que as pessoas não deveriam nem... Sendo bem sincero, Aloysio, sendo bem sincero, eu encontro muito isso na rua, muitas pessoas ligadas a muitos vereadores que ocupam cargos no governo e que nas ruas não fazem defesa do governo e, muito ao contrário, atacam o governo. Ao meu ver, se essas pessoas não querem contribuir com o governo, elas deveriam ser as primeiras a falar assim, olha, toma aqui meu cargo, eu não quero estar ao seu lado, eu não concordo com este modelo de gestão, eu não pretendo estar aqui. Para mim, essas pessoas deveriam ser as primeiras. Não precisa o prefeito falar assim, olha, vou ter que mexer aqui neste cargo. Vou ter que... As pessoas teriam que falar assim, se você não está satisfeito, é aquela questão da renúncia. Fala que ninguém é obrigado a estar onde não quer estar. Eu tenho que fazer uma segunda pergunta, só para finalizar essa coisa dos cargos. O que você faria? Mas eu quero fazer uma outra pergunta para ele, só para sucintamente. O que eu faria, em que sentido? Você é prefeito, você tem vereadores, tem cargo no seu governo, seu procurador fala que se votarem contra projetos que considera fundamentais para o município, esses cargos vão ser retirados. Uhum. Isso eleva o grau da fervura, acontece, eles não votam por projetos que não tem nem desgaste político, você mantém esses cargos, você retira esses cargos? Eu não quero que estejam ao meu lado na gestão, se eu fosse o prefeito do município, não gostaria que estivessem ao meu lado pessoas que não estão satisfeitas com o meu governo. Eu retiraria as pessoas, porque eu estou vendo a insatisfação delas, não é no quesito votação, não é por causa da votação, mas é uma insatisfação pretérita. É uma insatisfação que já vem sido externada. A votação reforça. A votação só reforça, mas é uma insatisfação que já vem sido externada na tribuna por alguns vereadores, que vem sido externado nas ruas por esses agentes políticos. Então, eu não teria ao meu lado quem não quer estar ao meu lado. As pessoas não são obrigadas a participar do governo. Se elas estão ali, é porque elas acreditam ou deveriam acreditar no governo ao qual elas pertencem. Se elas não querem estar, elas procurem fazer um trabalho de oposição ao governo, mas não estar ali com aquele fogo amigo insistente dentro da própria gestão. Eu tomaria a atitude de afastar dos cargos de gestão aquelas pessoas que não queiram estar na defesa do que a gente entende como correto neste momento de dificuldade para a cidade de Campos do Goitacazes. Está respondido para você fazer uma segunda pergunta, que eu não fiz na entrevista, eu quis colocar depois, mas você estava com um horário apertado e... O jornal, a pauta foi feita na quinta, explicar o ouvinte, o telespectador, a pauta foi feita na quinta, enviada na quinta para responder na sexta, para a matéria ser publicada no domingo. Uhum. Né? E eu tive informação depois... Sei que o Altineu foi fundamental para que você assumisse o mandato. Sim. Altineu Cortes, a negociação ali com ele. E tem sido especulado a partir nos bastidores, a partir dessa sua assunção lá na Câmara Federal, que você poderia ser candidato a prefeito de Campos pelo seu partido. Isso teria sido costurado com o Altineu e com o governador Wilson Witzel. É o que chegou a mim. Eu cheguei a colocar para você estava sem tempo. Não pude fazer a pergunta na entrevista no impresso, estou dando chance de fazer aqui agora. Existe esse movimento? Não existe esse movimento. O Altineu ele aceitou o convite do governador para na verdade, assumir uma pasta muito importante do governo do Estado, que é de meio ambiente e sustentabilidade. E eu fiquei muito feliz com isso e assim, aproveitar a oportunidade também, Luiz, mais uma vez, agradecer a toda a população de Campos e da região pelos 40.901 votos recebidos no último pleito. Eu fui o candidato a deputado federal mais votado aqui da região. Por uma questão de legenda partidária, a gente não conquistou a vaga, faltou muito pouquinho para o PL. O PSL acabou levando muitas vagas, faltou muito pouco
para a gente poder fazer a numa eleição terceira normal, cadeira. você seria eleito. Assim, então tem que agradecer a toda a população e agora surgiu essa oportunidade para a gente poder levar para Brasília algumas ideias que a gente apresentou em campanha. O que eu estou totalmente focado é em trabalhar no Legislativo Federal em favor do município de Campos, em favor de toda a região, fazendo contato com as instituições, trabalhando temas muito importantes para a nossa região. Não penso em hipótese alguma em me candidatar a prefeito nas próximas eleições. Faço parte do PL, obviamente faço parte também da base do governo do prefeito Rafael Diniz. Se em algum momento algum dos grupos políticos entender que a gente tem que concorrer a algum cargo político no ano de 2020, nós vamos discutir isso internamente, a gente vai apresentar isso de forma muito clara. Mas esta assunção, né, do mandato de vereador, que eu estava licenciado do mandato de vereador, assumindo a secretaria, do mandato de vereador para a Câmara Federal, não passou em hipótese alguma por uma candidatura a prefeito ou a qualquer outro cargo no ano de 2020. Passou mesmo internamente por fortalecimento do PL no Estado, né, com a ida do deputado federal Tineu para ocupar uma pasta muito importante. Você já era coordenador do partido na região. Exatamente, com fortalecimento do nosso partido aqui na região. Então, o trabalho está sendo feito todo nesse sentido, de eu continuar fortalecendo o PL na região. A gente tem 15 municípios para poder trabalhar aqui na região e agora trabalhar o mandato também em favor destas cidades e em favor do nosso município aqui, fortalecimento, no fortalecimento a possibilidade regional. De você vir, a possibilidade de você vir como, digamos, um plano B do governo, como foi, por exemplo, na eleição federal, o candidato ia ser César, né? Sim. César Tinoco. Eu seria candidato a deputado estadual. E aí você, no final, você foi, né, representante do grupo na Câmara Federal. Você viria para a Alerj. Sim, onde sim. você já disse, inclusive, que preferiria estar. Sim. A minha opção sempre foi. Opção sempre foi em favor, mas numa questão Isso não pode se repetir agora? Mas essa questão, como ele disse, eu fiz essa ressalva durante a minha fala. Essa questão de se repetir ou não vai se dar, obviamente, de acordo com diálogos que serão feitos internamente. Porque se falava antes de você assumir, desculpa, que você poderia ser um plano B. Olha só, nunca houve uma conversa minha com o prefeito Rafael Diniz e com o grupo político para eu ser o plano B do grupo político. Nunca houve essa conversa. A todo momento, nós, internamente, politicamente... Você sabia que estava sendo especulado. Não, a especulação eu sempre ouvi, mas o que eu estou deixando muito claro para a população do campo, objetivamente nunca houve uma conversa, como houve a conversa lá atrás, interna do grupo político, para eu migrar do cargo, da candidatura do cargo de deputado estadual para a candidatura federal. Não houve nenhuma conversa nesse sentido. A candidatura que se apresentará do nosso grupo político é a candidatura do prefeito Rafael Diniz à reeleição ao cargo de prefeito, defendendo a gestão que ele vem fazendo e vem trabalhando com muita dificuldade, com essas dificuldades financeiras, mas defendendo um legado de responsabilidade para a cidade. No momento oportuno, obviamente, é isso que ele deve apresentar para a população. Da mesma forma que se a qualquer instante houver qualquer tipo de conversa nesse sentido, eu me sentiria muito à vontade em tocar nesse assunto. Mas não houve nenhum tipo de entendimento. Nem meu com o PL, com o Altineu e com o governador, e nem meu antes com o prefeito. Nem antes nem depois. Eu vou aqui dar o recado, esse tem que dar, porque senão você... Dedélio Viviane, espero que você lembre de São Fidélis, aqui teve 800 votos. Então, coisa boa, não, meu compromisso é meu compromisso, mas é ótimo, assim, essas oportunidades para o eleitor cobrar o nosso trabalho em Brasília em favor das cidades que nós tivemos muito voto. Tive muito voto em São Fidélis, em São Francisco, em São João da Barra, em Cambuci. Aqui no Norte e Noroeste a gente foi muito bem votado. Além de Campos, eu tive cerca de 12 mil votos fora do município. Estarei trabalhando, logicamente, com um foco maior para o município a qual eu nasci, fui criado, resido e atuo politicamente, mas não me esquecerei de forma alguma de toda a região, e o mandato em Brasília está aberto a todos os municípios da região Norte, Noroeste, Fluminense, aliás, a todo o estado do Rio de Janeiro, que é a função que a gente vai estar exercendo lá em Brasília. Marcão, desejar a você boas festas,
Muito obrigado. Porque Boas Festas economiza, também fala, né? Feliz Natal, próspero Ano Novo, Sim. Boas Festas. Muito obrigado. Que tudo corra bem. Muito obrigado. Você falou depois, então a economia foi embora. Eu já vou me despedir aqui, agradecendo mais uma vez ao convite do Aloísio, do convite do Marco Antônio, do pessoal da Folha, para poder estar aqui esclarecendo alguns importantes assuntos da nossa cidade. Também me despedindo, desejando a todos, né, as boas festas, um Natal de paz, com a presença de Cristo em cada família da nossa cidade, e um ano novo que, se Deus quiser, se aproxima melhor para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, para a nossa região, mas para o nosso estado e para o nosso país, e me coloco à disposição de todos, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Vou só agradecer, Marcão, a entrevista tanto para o jornal quanto para cá foi marcada muito em cima dos fatos, os fatos. Sim. E jornalismo é isso, né? A gente é escravo dos fatos. Acho que político também, né? E atendeu prontamente, mesmo com 24 horas só para fazer entrevista complexa, onde foi apertado, creio que tenha sido aqui também. E se predispôs, e Marcão tem muito articulado, né? Concorde, discorde, traz argumentos, não é eu acho que, né? Traz argumentos para discussão. Quero reforçar aqui o convite ao vereador Igor Pereira, que eu já fiz pessoalmente, faço aqui no ar, né? Os demais vereadores, a gente vai ter agora uma pausa no programa, né? Por conta das festas de Natal e de Ano Novo, e enfim, particularmente, talvez agora eu vá dar uma descansada na semana que vem, mas quero dizer que, assim, deixa muito pessoal. Sei que o Marco está agoniado por causa da programação. Eu tive duas grandes alegrias esse ano. Duas grandes alegrias. A primeira foi o Flamengo, a primeira foi a rádio, e a segunda foi o Flamengo. É uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Marco tem uma vasta experiência, agradeço pela ajuda, ao Arnaldo também. E eu sabia que você ia gostar. Não sei porquê, eu sabia que você ia gostar. Foi, assim, para mim, duas grandes alegrias desse ano: a rádio, o Folha no Ar e o Flamengo. Espero, enfim, que a gente tenha muito tempo pela frente. Agradeço aos seus ouvintes, seus telespectadores. Obrigado aí, boas festas. E feliz ano novo, não sendo econômico como Marco. Exatamente. Um abraço a todos, Marcão, tudo de bom. Felicidades, um abraço. Vamos seguindo com o melhor da música na Folha FM. Tal Solidário ASIC. Participe doando materiais de higiene pessoal.